Olá, bem-vindos ao PHCTV. Nesta apresentação, vamos ver como gerir uma pequena linha de produção na nossa empresa, tendo em conta que esta linha de produção funciona apenas ao primeiro nível. Esta apresentação foi baseada na base de dados MyRhythm 2008 e no PHC Advanced 2008. Esta apresentação tem como principais objetivos mostrar como se configuram os dossiês para trabalhar com produção, mostrar a arquitetura do seu funcionamento, implicitamente também referir o conceito de artigo de produção versus artigo componente. Vamos ver a movimentação de stocks, ou seja, a respectiva entrada e saída de mercadoria. Vamos verificar como é atribuído o custo ao artigo produzido. Vamos agora passar para a demonstração dos dossiês de produção. Nesta apresentação, vamos então ver como configuramos dossiês de produção no PHC Advanced 2008. Existem algumas particularidades na configuração dos dossiês de produção, como por exemplo, para trabalharmos com dossiês de produção, precisamos de ter pelo menos dois dossiês. Um que será a ordem de produção propriamente dita e outro dossiê onde vamos fazer a composição da nossa matriz. Vamos ver agora pormenores da sua configuração. Acedemos à configuração do dossiê matriz de produção e aqui temos que ter em conta que estes dossiês só funcionam na base de dados do tipo CL, ou seja, para clientes. Outro pormenor a ter em conta é o facto de nós preenchermos o descritivo do dossiê, porque isto vai ajudar mais à frente quando estivermos a fazer cópia de dossiês. Outra particularidade é relativamente à configuração do parâmetro a um dossiê de produção. Estes dossiês têm que estar com este parâmetro ativo. Relativamente ao dossiê de produção, as configurações aqui serão idênticas. Base de dados de cliente, campos de dossiê, descritivo do dossiê preenchido e na pasta integração tem também o parâmetro ativo a um dossiê de produção. Neste existe mais um parâmetro que deverá estar ativo, que é o movimento de stocks, uma vez que é este que vai dar as entradas e saídas de stock. Para isso é necessário também atribuir os respectivos códigos de movimento de saída e de entrada. Vamos então construir um exemplo de uma matriz de produção. Imaginando que temos uma pequena linha de produção na nossa empresa MyRhythm, vamos então criar aqui o nosso dossiê de composição. Associamos o cliente, dizemos qual é o artigo que vamos produzir, este é o campo que nós configuramos na configuração do dossiê, que nos vai facilitar nas opções de cópia, e começamos então a colocar aqui os nossos componentes. Uma caixa, o ferro para construir o nosso instrumento, alguns serviços externos, uma vez que algumas coisas vamos ter que efetuar fora, como por exemplo o corte, a quinagem, a soldadura e a cromagem. Temos então inseridos os nossos componentes. Falta-nos agora colocar o artigo a produzir, que será o nosso ferrinhos e ritmos. Temos ainda que preencher as quantidades de cada componente correspondente a cada unidade do nosso ferrinhos e ritmos. Uma caixa, 60 cm de varão e um serviço de cada. Temos agora aqui algumas particularidades também a salientar. Como repararam, foram inseridos primeiro os componentes e só no fim o artigo a produzir. Isto porque o cálculo dos preços deverá obedecer a esta ordem, o artigo a produzir sempre no fim. Temos também que marcar qual é o artigo a produzir, que será nesta coluna. Outro ponto a ter em atenção é os preços de custo dos componentes. Estes preços de custo são meramente indicativos, uma vez que vêm da ficha do artigo. Podem ser alterados linha a linha ou então dinamicamente a partir das entradas de mercadoria, que afetarão o preço de custo e que esse preço de custo salta para as linhas da nossa matriz como preços indicativos. Relativamente ao preço de custo do artigo a produzir, ele será recalculado de duas formas possíveis, ou a partir das opções de linha, ou
durante o ato de gravação. Temos então construída a nossa matriz de produção. Vamos passar agora à construção do nosso artigo. Vamos ao dossiê Ordem de Produção, criamos um novo registro e vamos escolher qual o artigo a produzir a partir dos registros existentes na matriz de produção. Temos cá o registro introduzido, salientando o campo que configuramos para nos identificar rapidamente o nome do artigo. Podemos verificar as linhas deste dossiê. As opções de cópia serão configuráveis pelo utilizador e basta-nos então copiar os dados para o dossiê de produção. Podemos ainda alterar aqui tanto as quantidades como os custos unitários e, no fim, fazer a gravação do correspondente dossiê que irá fazer as movimentações de entrada para o artigo ferrinhos e ritmos e de saída para todos os componentes associados. No fim, é sempre questionado se queremos fechar ou não o dossiê. Em princípio, devemos mantê-lo aberto se quisermos continuar a dar continuidade à produção deste artigo. Novamente, é solicitado a atualização de preços do artigo transformado. Podemos verificar agora a atualização da ficha do artigo. Cá está. A entrada de uma quantidade para o artigo ferrinhos e ritmos e a saída de uma quantidade para a caixa do ferrinho e ritmos. Podemos verificar também os respectivos preços de custo, tanto da caixa como do ferrinho. Cá está o preço de custo do nosso artigo. Após esta apresentação, estamos então aptos a verificar as principais vantagens de utilização dos dossiês de produção. Então, temos como vantagem a possibilidade de criar estoques à medida das necessidades da empresa. Temos também a possibilidade de gerir os custos da produção de cada artigo. E, por último, a facilidade com que utilizamos a configuração de dossiês de produção. Para se manter atualizado com o PHC, subscreva a newsletter e direto. Obrigado.